Nesta semana tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e a grande expectativa não é em relação ao corte que vai ser anunciado na quarta-feira. Deve ser de 0,25 ponto percentual, taxa Selic caindo para 6,75% ao ano. A expectativa maior é em relação ao comunicado que virá junto com essa taxa para entendermos qual a avaliação do Banco Central em relação ao cenário atual. Porque o Banco Central tem sempre uma preocupação muito grande com relação à evolução da inflação. Por aí, não há grandes preocupações no horizonte, as projeções do mercado são ainda de uma inflação bem abaixo do centro da meta. O último relatório Focus aponta a previsão média de 3,94% de variação do IPCA este ano. Agora, resta ver qual vai ser a avaliação do Banco Central em relação ao quadro fiscal que ele terá de lidar, que é um outro fator que pode comprometer mais à frente o controle da inflação. Parece cada vez mais improvável a possibilidade de o governo conseguir a aprovação da reforma da Previdência. Ele não tem os votos necessários e isso seria importante para estabelecer uma confiança maior quanto à evolução das contas públicas. O governo deve agir, tem um plano B para fechar as contas deste ano, uma série de medidas aí para reforçar a receita e reduzir despesas e cumprir a meta fiscal. Então, isso pode dar uma certa confiança em relação às perspectivas, pelo menos para este ano. Agora, a responsabilidade por um ajuste mais consistente pela reforma da Previdência ficaria para o próximo governo, porque não dá muito para escapar disso. Agora, o Banco Central sempre tem destacado a questão do ajuste fiscal, da evolução das contas públicas, da necessidade de reformas, como um dos pontos que podem interferir na política de juros. O mercado, como eu disse, conta com esse corte de 0,25, mas não descarta a possibilidade, apenas levando em conta a inflação, de mais um corte da taxa básica, que iria a 6,5% ainda este ano. Então, isso faz diferença do ponto de vista de formação de taxas de mercado, do custo que tem para a dívida pública, pode ajudar o governo, inclusive, nessa questão do ajuste das contas. Então, é aguardar qual vai ser o comunicado do Banco Central, porque o Banco Central é uma das poucas áreas de governo que tem conseguido cumprir as metas sem dificuldade. Ele quebrou mesmo o comportamento da inflação no que se refere a remarcações de preços, a indexação automática, e isso é um dado muito importante que ajudou na recuperação da credibilidade do país, mesmo com todas as dificuldades relacionadas às contas públicas. Agora, um detalhe. Nós temos hoje a menor taxa básica de juros já registrada. Agora, as taxas cobradas na ponta final do crediário continuam elevadíssimas no rotativo do cartão de crédito, mesmo no parcelamento, no cheque especial, passam de 300% ao ano. E esse talvez seja o próximo desafio do Banco Central. Paralelamente a essa questão de administração da taxa básica, o Banco Central tem se preocupado em induzir os bancos a trabalhar com taxas menores, tem defendido a aplicação automática do cadastro positivo, que no exterior funciona muito. Os bons pagadores, aqueles que não têm histórico de inadimplência, acabam tendo acesso a um financiamento mais barato, e essa seria uma mudança importante aqui no Brasil, mas o Banco Central está levando, inclusive, os bancos, as administradoras, a estudarem novas alternativas de parcelamento com cartão, acabando com aquele parcelamento sem juros ou dando outras opções que possam ajudar, na média, a reduzir os juros. Mas é uma tarefa enorme. O Brasil tem uma condição de formação de juros que é muito típica do mercado brasileiro, que leva em conta questões relacionadas à inadimplência, esses sistemas de financiamento que só existem aqui no Brasil e que, claro, que acabam oferecendo um risco maior, como parcelamento sem juros, parcelamento em longos prazos, sem muita garantia de retorno. Você tem o consignado, que é mais barato, exatamente porque o desconto é feito automaticamente na folha de salários ou sobre os benefícios. Mas aí você pega o empréstimo pessoal, ele já é mais caro porque não há muita garantia. Há dificuldades de retomada de bens. Então, muita coisa tem que mudar para que essa redução importante que nós estamos vendo na taxa básica de juros tenha, de fato, um efeito sobre o custo do crédito no país. Isso é importante, pensando do ponto de vista do consumidor e da própria atividade econômica, que depende muito do consumo.